Primeiro, meias. Estamos ao vivo, Virgínia. Boa tarde, bom dia, boa noite. Boa noite, onde quer que você esteja, qual o horário? E falar em boa tarde, bom dia, boa noite, você viu? Eu não sei se é um filme, mas acho que é uma peça de teatro filmada daquele filme do George Clooney, Boa Noite, Boa Sorte. Não. Lançaram aí, eu vou buscar. Eu vi assim, não sei se pode ter sido um grande sonho meu, que eu realmente acho que é verdade, mas eu acho que eu vi em algum lugar, eu vou tentar buscar. Eu acho que é uma peça de teatro daquele filme filmado que lançou. Eu vou buscar isso e vou te falar. Olha. Não que eu tenha, nem que eu nem lembre do filme, não mas. Não pela câmera parada, assim. Não sei. Aí você está me perguntando muitos detalhes dos quais eu entreguei a informação sem nem saber se é uma informação correta. Tá então, bom. enfim. Legal, A gente conversa depois, tá? Daqui a 7 episódios eu falo para você se é verdade ou não, se eu sonhei. Isso. E aí a gente pode falar sobre esse sonho, o que significa para mim. E para você. E bom, nós estamos sós. Não, nunca estamos sós, Virgínia. Estamos aqui com uma convidadíssima, a Carolina Labac. Ela viveu 8 anos no Chile. Sabe onde fica o Chile? Sim. Legal. Essa é a parte de agora a gente pausa, a gente põe as coisas na tela e você clica. Quando você clicar na resposta certa, você ganha um prêmio. Se não aparecer a resposta errada, você perde um prêmio. E ela fundou no Chile uma sorveteria e uma chocolateria, que na verdade eu ia falar gelateria. Não sei como é que fala em espanhol. Como é que fala sorveteria e chocolateria em espanhol, Carol? Heladeria e chocolateria. Olha! É muito fácil. Mas eu falo espanhol chileno. Então, assim, alguém que fala espanhol de outro lugar vai falar que eu na hora que eu falo espanhol chileno, porque eu falo muito chileno. Eu falo, assim, 100% chileno. E é o mais difícil. de entender. O chileno? Eu sofri quando eu cheguei lá, eu lembro até hoje, assim, quando eu cheguei lá, eu comecei a assistir TV e a notícia, tava entrevistando uma senhora, e a senhora eu comecei a chorar, falei, eu não vou conseguir. Eu não falava nada de espanhol quando eu cheguei lá, eu falei, cara, eu não vou conseguir, eu não entendo, eu não vou entender o que essas pessoas estão falando. Eles falam muito rápido, é muito rápido. E é de um jeito diferente, assim, você fica meio... bem cantadinho. Bom, hoje em dia eu sou uma chilena, né? Eu falo espanhol chileno, meu marido é chileno, eu entendo chileno. Então... Muito bom. Enfim, mas Carol agora está de volta ao Brasil, após a pandemia, e focada ou dedicada a ensinar a confeitaria de forma simples e criativa, o que é muito difícil. A parte do simples é muito difícil. Confeitaria sempre é visto como o demônio da cozinha. E além de ela produzir umas caixinhas especiais para as comemorativas, ela tem lá no Instagram. Quem quiser seguir ela no Instagram, ela tem ela dá umas dicas dicas não, né? Ela fala a receita, né? Dica de receita, eu ia falar, mas a dica de receita é uma bosta, né? Não, mas eu dou umas dicas também, Eu ensino as receitas, dou umas dicas e... É isso, mas dá para ser simples, sim. Não precisa ser tão complicado confeitaria. Tem que pesar tudo, né? Tem que. Isso é importante, chato né? Pra caralho. Ultimamente, eu tenho uma amiga minha que ela mora em vários, né? Mora cada hora num lugar, e daí eu tenho aqui um armário que eu guardo as coisas dela, certo? Porque ela ainda não foi a casa dela. E daí ela deixou uma batedeira aqui para mim. Gente. E eu sou uma pessoa muito feliz com a batedeira, porque daí eu faço bolos. Aí, dá pra fazer isso, coisa. Entendeu? Eu sempre... mas só sei fazer bolo. Mas bolo dá pra fazer no liquidificador, Virgínia. Não, mas claras em neve... eu não vou bater claras em neve na mão. Não vou. Daí agora eu faço bolos com claras em neve, meu bem. Entendeu? Toda vez eu mando para ela, olha aqui quem que tá funcionando. Quem que tá aqui, ó, trabalhando a sua batedeira. Não, mas é que o pessoal tem muito medo também. Você falou, precisa pesar tudo? Quase tudo, mas tem coisa que não precisa pesar. Tipo assim, você não precisa pesar sal. Tem umas coisas que você usa, por exemplo, colher medidora e tá tudo bem, entendeu? Você não vai pesar o fermento em pó. Que também, né, não é todo mundo que anda com uma grameirinha, assim, de traficante no bolso, né? Eu ia falar, tem pessoas que andam, mas não para esse intuito da culinária. Ou talvez algum tipo de culinária do qual a gente não faz parte. Nesse caso. Então é meio exato, mas também não precisa ser 100%, né?
E, Carol, a perguntinha de inicial, assim, como é que foi essa sua temporada no Chile? Assim, como é que foi mudar para lá, viver lá? A gente sempre vê assim, me mudei para os Estados Unidos, para o Canadá, para sei lá para onde, para Europa, mas né, nunca faz ser o Chile, né? Ela foi para o Chile. Meu, foi muito bom. Eu acho que assim, eu fui para o Chile, eu estava com 23 anos, acho que eu estava quando eu fui para o Chile, e foi muito bom porque assim, eu vivi a minha loucura adolescente aqui, né? E daí, quando eu fui para lá, eu comecei a aprender, né? Eu comecei a empreender, comecei a aprender sobre empreender. Então, assim, para mim foi um crescimento muito bom. O Chile é um país muito bom. O Chile é um país assim super bem desenvolvido. O Chile é um país muito gostoso de viver, seguro. Lá eu me sentia assim super segura. Eu morava numa casa, era outra qualidade de vida. Era o que que eu estava falando para você do Canadá no final, né? Para mim assim a qualidade de vida lá era muito boa. E todos esses anos, eu fiquei 8 anos lá, né? E todos esses anos que eu fiquei lá, eu tive um negócio próprio. Então, eu cresci muito, assim, como empreendedora, que tem, né, tem muitas vantagens, mas também tem desvantagens de depois eu ter vindo para o Brasil, porque, né, eu aprendi a empreender no Chile, eu não aprendi a empreender no Brasil. Mas, assim, eu acho que morar no Chile foi muito bom. Eu particularmente, voltei porque eu tinha acabado, né, de ter o meu primeiro filho, a gente estava no meio da pandemia, lá no meio da pandemia tudo fechou, e assim, tudo fechou real, a gente não podia abrir, lojas não podiam abrir, pessoas não podiam sair na rua, então assim, eu tive meu primeiro filho, a minha mãe foi lá, eu fiquei, e se a gente fosse para o Brasil para ficar perto dela, tal, não sei o quê, e a gente veio bem na loucura mesmo, a gente veio embora do Chile na loucura de, tipo, ficar perto da minha família, sabe? Hoje em dia, não sei se foi a melhor decisão, eu não me arrependo, né? Porque a gente chegou aqui, eu fiquei grávida da minha segunda filha, tive ela, minha mãe aproveita as crianças, ela pode estar perto das crianças e tal, mas assim, em termos de qualidade de vida, o Chile era muito legal mesmo. Não sei se eu respondi assim. Não, super, super. E por que abrir a sorveteria e a chocolateria? Qual foi a intenção? E por que não, sei lá, um café, focar nessas duas? Eu tive um café lá também, né? Mas o que mais deu certo foi a sorveteria e a chocolateria, porque era o que eu gostava mais de fazer. A gente tinha um café também. Mas o café, para mim, era tipo assim, bem um segundo plano, sabe assim? Não era meu foco, porque você sabe, eu sou apaixonada por confeitaria. E chocolateria, eu falei, bom, eu vou fazer isso, então eu vou ir aprender. Eu fui para a Bélgica, eu fui para a França, depois eu fui para os Estados Unidos fazer curso com uma das melhores chocolateiras do mundo. Então, assim, para mim era um negócio que, além de um negócio, dinheiro, era uma paixão, sabe assim? Tanto Sim. que eu trouxe as máquinas, enfiei tudo num container e trouxe para o Brasil. Abrir aqui, não. A gente tem o plano. A gente tem um plano, né? Mas assim, é difícil. É muito difícil. A sensação que eu tenho aqui no Brasil, eu abri empresa e tal, mas a sensação que eu tenho é que tá tudo feito de uma maneira para você não conseguir, sabe? Assim, é tudo muito complicado, é muita burocracia para. Imagina, hoje em dia eu emito nota, né? Porque eu vendo para terceiros também. Então, assim, para eu conseguir emitir uma nota de venda de produto, eu tive que fazer acho que 5 cadastros diferentes, em sites diferentes, mas tudo do governo. E assim, tudo muito complicado. E daí também tem o lance do investimento aqui no Brasil, né? Que assim, a gente trouxe todas as máquinas e tudo, mas a gente precisaria pegar um espaço, arrumar um espaço. A gente tem o plano, mas com 2 crianças também. Sim. Fica tudo muito mais complicado. E, César, posso? Manda, estava esperando você levantar essa bola. A gente aqui, né, a gente fala muito assim sobre saúde mental e coisas que estão nos ou incomodando ou tirando um pouco o nosso sono, aquela coisa que a gente pensa antes de dormir ou na hora de acordar. O meu gato passando aqui. Oi, gente. Então a pergunta é: o que está te inquietando no momento, Carol?
Qual que é? Qual são Ai, as nossa. te inquietando? E é isso sobre isso que a gente vai falar. É uma ótima pergunta, porque justo hoje, eu vi um vídeo que para mim caiu assim como uma luva. Várias coisas me inquietam. Principalmente nessa nossa temporada de Brasil-São Paulo, né? Várias coisas me inquietam. Mas eu sinto assim que para mim uma das coisas que mais me inquieta desde que eu comecei na minha jornada mãe, né? Porque eu tive meu primeiro filho, agora tive minha segunda filha, já faz 2 anos. Eu sinto que para a mãe é muito complicado, porque assim, quando a gente tem um bebê, a gente foca tanto naquele bebê que a gente deixa de ser a gente, né? Por um longo período, a gente deixa de ser a gente. Eu acho que parece que depois de 2 anos é quando a mulher começa a voltar os hormônios, né, se organizarem de novo 100%. A gente nunca vai voltar a ser o que a gente era. Então, me inquieta muito essa sensação de que eu ainda não consigo entender muito bem quem eu sou hoje, né? Quem sou eu agora? Eu já não sou a Carolina que eu era, né? Antes de ter filhos. Eu não vou voltar a ser a Carolina que eu era, mas quem eu sou agora? Porque, de repente, eu estou tão focada em que as crianças estejam bem, em que a vida delas esteja, né, certinha, em que o planejamento, em que a rotina e não sei o quê, e eu acabo não me encaixando sabe assim, na equação. Hoje em dia, eu já estou voltando, né, a retomar. As crianças já vão as 2 para a escola, a gente já começa a retomar a nossa vida, mas assim, a gente perde muita coisa, a gente perde o nosso estilo, a gente perde a nossa identidade. E essa acho que é a minha maior inquietação hoje em dia, e também as pessoas não entenderem essa, né? A maior pergunta que uma mãe recebe depois que ela tem filha é: e aí, você já voltou ao normal? Você já voltou à sua vida normal? E é tipo assim, o que é a minha vida normal agora, né? Então, essa acho que é a maior inquietação do momento. Não, e o que é esse voltar, né? Como se a gente tivesse que ir para trás, a voltar a ser o que era antes, sendo que é impossível. Sendo que é isso, você é outra pessoa agora, né? Talvez, acho que a intenção da pergunta seja de saber se você consegue pensar em você, se consegue, sei lá, fazer coisas que você sempre gostou de fazer. Claro. Mas esse voltar ao normal, como se tipo, o anterior é que era o normal, agora não, Nunca isso, vai ser. nunca mais vai ser, e tipo, esse é o normal de agora. Tipo, não quer dizer que por que tem que voltar para o antes? E não do tipo, a gente ir adicionando coisas, né, na gente, tipo, e não querendo ir para trás, enfim. Mas eu imagino que seja. Aparece bastante para mim na clínica isso, principalmente mães solos, que se percebem. Nossa, eu não consigo nem imaginar como deve ser para uma mãe sozinha porque assim, imagina tudo que acontece, né, na cabeça da mãe, e ainda assim, pelo menos eu tenho o meu parceiro que, ele é um grande parceiro, ele é um pai, assim, as pessoas falam, é o pai que faz o mínimo, né? Realmente, ele faz o mínimo na naturalidade da nossa vida, né? Mas assim, eu fico imaginando as pessoas que não têm esse parceiro que faz o mínimo, né? Deve ser assim. Eu não consigo nem pensar como seria. Pois é, e o quanto que daí é isso. Eu acho que tem, não sei se você sente isso, se vê daí apenas uma faceta sua tá sobressaindo, que é a faceta mãe, sabe? Daí tem a Carol mulher, a Carol, né, profissional, a Carol não sei o quê, a Carol amiga, e às vezes eu imagino que por um bom tempo o mãe, primeiro que é isso, você de repente se torna mãe, né? É isso, agora tem essa outra pessoinha que depende de mim. Então, o quanto que às vezes deve ser difícil de balancear isso, não sei, o que você acha?
Não, eu acho que assim, para mim, não importa a quantidade de manuais, né, que você leia, ou que vídeos que você veja, ou livros que você. Quando nasce o filho, é muito diferente para cada família, né? Porque daí vem uma pessoa e fala para mim assim: ai, não, você não vai mais dormir, nunca mais, você nunca mais vai dormir. Aí, de repente, não sei, o meu primeiro filho dormiu lindamente. Sabe, ele acordava poucas vezes na noite. Então, assim, para mim, esse não foi o problema. Para mim, foram outros problemas. Por exemplo, com o meu primeiro filho, eu cheguei a quase ter a depressão pós-parto, né? Eu tava ali, e eu só não tive porque o meu marido não deixou. Literalmente, ele e minha mãe não deixaram. Eles viam que eu ia começar, né? Que eu tava assim, que eu ia começar a chorar. E é um negócio que você não consegue nem explicar, né? Que eu ia começar a chorar, eles já falavam: não, vamos fazer, quer fazer uma receita, quer tomar um banho, vai fazer não sei o quê, vamos colocar uma série e tal, não sei o quê. Já com a segunda, foi outro, totalmente diferente, né? Eu já tava com daí veio a segunda, com a segunda, assim, você nem tem tempo de. No meu caso, eu não tive nem tempo de ter depressão pós-parto, porque eu com os dois, meu marido estava trabalhando, então, assim, eu tinha que dar conta. Qual a diferença de idade deles? 2 anos. Então, e daí é isso, com uma criança de 2 anos, né? Não era o que a gente falava que queria, mas foi o que veio, foi o que rolou. Hoje em dia eu já penso assim, que bom, foi legal, porque eles dois brincam, eles são super amigos, já estão os dois indo para a escola, também chega uma hora que antes eu escutava também isso de mães e falava, ai, que horror, né? Que fala absurda, né? Que elas falavam assim, ai, é melhor ter um seguido do outro, porque depois já vai, sabe? E eu falava assim, gente, que horror, né? Mas hoje em dia eu penso assim, não, realmente, um seguido do outro foi bom, porque depois quando começa a ir para a escola e ter a vida deles, já foi, sabe? E assim, para mim, eu e o meu marido, a gente conversa demais, né? A gente conversa muito, eu acho que isso é um ponto muito positivo, que muitas vezes falta nos relacionamentos de pais, recém-pais, né? Então, assim, a gente sempre conversou muito e chega um momento em que eu tive meu primeiro filho, chega um momento que, assim, gente, a vida amorosa do casal vai pelo buraco, sabe, assim? E é normal, então, a gente sempre conversava sobre isso, né? Tipo, olha, a gente tá vivendo esse momento, eu te amo muito, eu amo você, mas a gente tá vivendo esse momento. Não, é isso, a gente está vivendo esse momento. Então, meio que os dois estavam em sintonia ali de que não era, sabe, não tinha aquela cobrança que eu sinto que, para a mulher, principalmente, muitas vezes, a grande maioria das vezes, tem essa cobrança da parte do parceiro de tipo, e aí? Né? Tipo, e aí, já nasceu o bebê, já passou a quarentena, vamos lá, né? Então, assim, vamos voltar ao normal. E eu sinto que eu tive esse privilégio de que eu e o meu parceiro, a gente conversa muito, a gente fala muito abertamente sobre tudo. Então, a gente sempre conversou e sempre, né, teve esse entendimento de que as coisas, a gente estava vivendo cada momento. E a gente viveu cada etapa, né, desde o nascimento do primeiro até agora, a gente vem vivendo cada etapa muito legal. Então, assim... Para mim, eu sinto que deve ter sido um pouco menos... não sei nem a palavra, assim, mas um pouco menos... Não traumático, né? Mas mentalmente agotador, eu ia falar em espanhol, assim, né? Mas eu não sei como. Com menos pressão externa e mais acolhimento, assim. Eu acho que deve ter pessoas que realmente deve ser, assim, muito mais complicado, mas mesmo assim, né? Mesmo tendo todo suporte, né? A cabeça, o emocional e tal, ter filho não é para... Eu falo para muita gente, eu falo, não sei se eu quero ter filho. Não sabe? Não tenha. Porque não tem volta, né? Não tem devolução depois de 30 dias, não rola isso, né? Não tem. Inventarem isso, vai ser mais fácil. Carol, me fala assim, como é que foi a questão da expectativa
de antes de ser mãe, não quando eu estava grávida, de antes, quando você imaginava sendo mãe ou tendo um filho e tal, com a realidade, assim, teve muita coisa diferente ou foi algo que você falou assim, não, era o que eu estava mais ou menos esperando, entre aspas, claro, né? Nunca é exatamente o que a gente está esperando, lógico, Mas é que agora eu vou romantizar, assim, total, porque para mim foi 50 mil vezes melhor do que eu imaginava, né? Porque eu sempre tive o sonho de ser mãe, eu sempre quis ser mãe. Tem muita coisa ruim, tem muita coisa boa. Eu foco no que é bom, porque, né, eu sempre quis estar aqui onde eu tô hoje. Então, às vezes eu olho para os dois e eu falo assim, cara, eu sempre sonhei, é o que eu sempre sonhei, sabe assim? Eu vejo a minha família, porque, né, eu vejo meu marido, os dois, eu falo, era o que eu sempre quis. Então, para mim, é um pouco, eu romantizo um pouco essa parte, porque assim, eu pensava que ia ser uma coisa e para mim é muito melhor. É muito melhor. Às vezes, no meio da noite, a mais nova acorda chorando, eu levo ela para cama, ela segura meu rostinho e me dá um beijo, sabe? Assim, gente. Mas sabe que é bom ouvir isso também, né? Porque é lógico, maternidade, paternidade, enfim, deve ser algo, claro, muito difícil, desafiador e tudo mais, mas é bom ouvir também o lado que algumas pessoas falam, pô, é legal, é bacana, valeu a pena. É porque não dá para falar que é só, assim, tem muita coisa, né? Que se você não está preparado, tem muita coisa que não sei se ruim é a palavra, né? Mas assim, realmente, dependendo ali a minha segunda, por exemplo, dorme, ela acorda muito mais do que o primeiro acordava. Então, né? Mas não é uma coisa que para mim faz diferença, porque também sinceramente, eu sou o tipo de mãe que assim, daqui a pouco eles não vão querer estar comigo. Então, acordou no meio da noite, eu levo para minha cama e dorme lá e tá tudo bem. Sabe assim? Então, para mim, assim, são coisas que não tem tanto problema, mas assim, realmente, tem a parte ruim e tem a parte boa, mas a parte boa, gente, se você tem vontade de ter filho, a parte boa é muito boa, é muito boa. Você pensar conversando... que você... Não, desculpa, né? Você pensar que você gerou aquela vida, que aquela vida saiu de você e que, cara, não sei, com 4 anos ele senta e fala para mim, mamãe, você sabia que a lua fica desse jeito porque o sol tá atrás da terra? Tipo, meu... Eu estava conversando ontem com a minha prima, né? Porque minha mãe tá com Alzheimer, então eu falo, às vezes, eu brinco que eu tenho uma filha agora, só que é uma filha de 72 anos e que é... Só que a gente estava falando que isso criou para mim, primeiro, uma situação que é, tipo, eu tô com quase 40, putz, eu não vou conseguir ter filho agora porque eu já tô cuidando de uma pessoa e é muito diferente ao mesmo tempo, né? Apesar de a gente brincar que é filho, o que eu falei ontem até para ela foi que o problema é que com esse cuidado de um idoso tem uma parte muito triste, tipo, os próximos passos é o caminho para a morte, tipo, não tem a parte boa. E claro. Daí eu falei, eu acho que com um filho tem essa parte boa que é tipo uma devolução, que daí vale a pena, né? Se você está afim de fazer isso, que daí eu fiz uma comparação muito básica, mas eu acabei de adotar 2 gatos. E tinha umas amigas minhas que ficaram do tipo, nossa, mas vai adotar 2, que tipo, já está com tanto trabalho, já com tanta coisa, cuidando da sua mãe, vai ainda. Daí eu falei, cara, eu sei que vai me dar um trabalho, mas perto do trabalho e do amor que eles me dão e a alegria que me dá, vale muito a pena. Então é muito é isso, porque tem essa questão de você estar vendo aquela criança crescer, vendo ela descobrindo um mundo novo. Imagino que às vezes pode até você passar a ver o mundo de um jeito diferente, porque a criança está te mostrando outra perspectiva. Deve ser muito louco. Eu tenho vontade de ter filho assim, por essa. É quase um laboratório que eu quero. Mas, ao mesmo tempo, é isso, como eu ouço bastante mãe solo, também o quão é importante, por exemplo, você falar que você teve depressão pós-parto, as mães poderem falar coisas também que, a gente vê às vezes as mães falando, não sei o que, mas, que horror falar isso. Eu falo, não é horrível, você pode estar com raiva do seu filho, você pode estar cansada do seu filho, você pode, tipo, meu Deus do céu, por que eu sou mãe? Não quero mais ser... ou não sei o que, você pode, e quanto mais você fala, né, isso que você disse que você e o seu marido vocês conversavam muito, eu acho que é a coisa mais importante,
Porque quanto mais você coloca para fora, tipo, nossa, estou com isso, não, nossa, estou com muita mais raiva do meu fácil filho fica. agora, cansado. E daí evita que aquele ressentimento vire um negócio que, tipo, você comece a culpar seu filho pela sua vida estar do jeito que tá, sabe? Não, eu acho que assim, eu sou muito, eu sou super a favor, né, da educação positiva, né? Eu sou no limite do possível, eu sou muito educação positiva, mas assim, isso é importante, no limite do possível, gente. Mas eu também, eu entendo que eu sou um ser humano, que eu também vou errar. É a primeira vez que eu tô sendo mãe. Então, assim, eu também vou errar, eu também vou, né, gritar, perder a paciência. E é normal, gente, é normal. E, tipo assim, eu também vou ter momentos que eu vou falar, nossa, que saco. Antes da gente ligar a câmera aqui, eu tava esperando meu marido chegar para levar eles na padaria, porque, né, senão aqui ia ser um caos, uma gritaria, né? E daí eu tava esperando meu marido chegar, e eles estavam assim. Eu não sei de onde é mais nova, tirou arroz, começou a jogar arroz no chão, e eu tava assim, gente, pelo amor de Deus, vai embora. Exatamente. Leva essas crianças aqui. Às vezes eu ligo para minha mãe, eu falo, mãe, por favor, leva eles para dormir na tua casa hoje, por favor. Exato. E é normal, gente, é normal. A gente, sabe, a gente se sente assim, e tá tudo bem, e não me faz uma mãe pior. Inclusive, eu tô sendo a melhor mãe que eu posso ser, né? É isso que eu falo. É tipo, nossa, eu acho que tem muito isso das mães se compararem, né? Principalmente com a internet, gente. A internet é ótima, eu amo a internet, né? Eu faço muitas coisas na internet, mas assim, a internet também é uma carga emocional absurda da gente querer se comparar porque viu a fulana que posta 10% do que acontece na vida dela, né? E provavelmente e tem mães que se comparam assim com fulanas que não sei, que a fulana tem babá noturna, a babá do dia, a cozinheira, a que limpa a casa, a que passa a roupa. E é tipo assim, gente, quando eu tive meu primeiro filho, eu parei de seguir todas as que tinham virado mãe, assim, que eu via que era uma realidade totalmente fora da minha realidade. Porque eu falei, cara, eu não quero ver isso, porque eu vou acabar me comparando ali com essa pessoa, e essa não é a minha realidade. Então eu não quero ficar assistindo, né, essa história que não vai ter nada a ver com a mim, não vai agregar em nada. E assim, eu acho que mentalmente me ajudou muito também ter feito essa escolha, sabe? De seguir realmente as pessoas que eu sentia assim que me agregavam alguma coisa, ou que tinham uma vida ali mais ou menos parecida. A celebridade que tá lá, do tipo, nossa. Que fala, fiz um suquinho de mirtilo que eu peguei do pé aqui do lado. Não, exato, que na verdade não foi ela que pegou, foi tipo uma funcionária que pegou, e depois a outra pessoa vai limpar o liquidificador, sabe? Não, gente, outro dia eu vi alguém postando assim, uma pessoa que nem tem filho postando assim, que pais que levam crianças no McDonald's deveriam, sei lá, né? Tipo assim, deveriam ser presos, sabe? Assim, que absurdo você levar uma criança no McDonald's. Sinceramente. Vai, né? Olha, eu concordo com isso. É isso. Mas eu concordaria com essa frase aqui no Canadá, porque aqui não tem Mac Cheddar. Agora, não dar o prazer para seus filhos de comer um cheddar, aí você está sendo a pior mãe do mundo. Precisa experimentar o cheddar. Nossa, eu sempre peço. Pois é, então. Pois é, toda eu já vou repensar meu plano Canadá, só por causa desse cheddar. Não tem cheddar aqui, não tem cheddar aqui, esquece. Traz na mala, já vem com contrabando. Sei lá, mas assim, de telas, tipo, beleza, é lógico, não é pra nossa criança só ficar vendo, não sei o que, mas de vez em quando, gente, uma galinha pintadinha não pega mata ninguém, né? E me deixe Virgínia, é assim, aqui eu não tenho uma grande rede de apoio, né? Eu tenho minha mãe, meu irmão, a minha mãe de repente pega, minha mãe trabalha pra caramba, o César sabe. Minha mãe de repente pega meus filhos e tal, mas assim, tem uns momentos que eu preciso, gente, eu só viro pra eles e falo, vai assistir um filminho, porque eu preciso cozinhar, eu preciso fazer o jantar, sabe? Assim, então assim, por exemplo, eu vou
eu vou tentando o máximo possível, né? Porque é aquilo, eu tô sendo a melhor mãe que eu posso. Então, por exemplo, eu não dou o celular para eles. Celular eles não pegam. Eu falo para eles, celular não é coisa de criança, eles não pegam o celular para assistir nada, e YouTube eles não assistem. Então, assim, tem os videozinhos do Netflix e tem os da Disney, eles já sabem qual pode e qual não pode, porque eu também eu falo, esse não pode. Então, assim, eles sentam e assistem. E, gente, a TV, querendo ou não, é um negócio que eu posso chegar, eu falo para eles, agora desliga, agora acabou. Mas, por exemplo, o meu de 4 anos... na metade acho que foi na metade do ano passado, a gente começou a perceber que ele estava gostando muito quando ele via que a gente estava jogando Switch. Porque eu jogo, né, Nintendo Switch, meu marido joga Nintendo Switch, e ele começou a se interessar, e ele começou a jogar, eu falei, vou deixar. Ele começou a jogar o joguinho do Mario, um que chama Mario Odyssey. E ele ama. Ele adora, e ele tem uma noção espacial, assim, maravilhosa. Então, às vezes eu falo, eu prefiro deixar ele, em vez de deixar ele assistindo um negócio que ele fica assim... Eu prefiro deixar ele jogando o jogo do Mario, que ele fica, né, ele fica pensando o que ele tem que fazer para eles. Depois de um tempo, ele zerou o jogo. Caramba. Ele não joga todo dia, tal, mas assim, ele zerou o jogo. E assim... Alguma mãe falaria para mim, que absurdo. A minha própria mãe fala, nossa, que absurdo, você deixa ele jogar videogame? Sim, porque também a gente tem que entender que, por exemplo, eu jogo às vezes, meu marido joga às vezes, como é que eu vou falar para ele? Não, você não pode, para você tá proibido, entendeu? Então, assim... porque aí quando cresce, vai na casa do amiguinho, jogar lá e tira você desse mundo, né? Isso, eu prefiro que aqui em casa seja um lugar seguro para ele, que ele saiba que, por exemplo, quando de repente ele sabe que ele pode jogar o videogame fim de semana só, né? Dia de escola, que a gente fala, não pode. Então, fim de semana ele fala, mamãe, hoje não teve escola, posso jogar um pouquinho do Mario? Amor. Você fala, mentira, é aula de matemática agora, hoje tem aula. Mas sabe o que eu tava vendo? Engraçado. Ontem Senta aí, vamos lá agora. Dois minutos. Vamos poder sei lá. Boada. Atenção, Olimpíadas. Ontem eu estava ouvindo uma aula minha, e aí o professor contou um dos casos, e ele falou assim, né, que chegou um adolescente ali, que falou, eu jogo videogame e tal, não sei lá. E aí chegou a mãe e o pai e falou assim, mas ele não sai do videogame, né, isso é ruim e tal. Aí perguntou para os pais, né, mas vocês sabem que jogo ele joga? Não sei qual que é, um de tiro lá. Não, mas tá bom, mas se você... Aí, enfim, encurtando a história aqui, que foi um caso muito longo, mas ele falou assim, se você não tem interesse pelo que seu filho faz, pouco ele vai ter interesse também de dividir contigo, né? Então, assim, pelo que você falou, se você tem essa criação, tipo, olha, a gente faz isso, quer fazer... Claro, nos devidos limites, nos devidos regras e tal, faz com a gente. No futuro, ele vai saber que, eventualmente, pode ser uma coisa muito besta, mas no futuro ele pode saber que ele vai poder conversar com vocês de outra coisa, porque vocês deram uma abertura para eles da vida de vocês, e ele também pode dar uma abertura da vida para vocês. Enfim, eu acho isso muito... Mas no caso de você e seu marido, Carol, vocês têm uma conversa de ter um tempo para vocês têm algum tipo de regra, algum tipo de agenda, do tipo, tem uma noite na semana, uma noite a cada 2 semanas que é nossa, ou um dia, ou um final de semana, enfim. Não, assim, nós temos. Como eu falei, a minha rede de apoio é só minha mãe. Então, assim, noite de, tipo, eles dormirem fora é só quando dá com ela. E que não é sempre, né? Mas quando dá com ela, a gente arranja ali e a gente faz, sei lá, a gente sai para jantar daí nessa noite. Ou a gente, fica aqui e assiste um filme, né? Sei lá, acorda tarde no dia seguinte, né? Que é uma coisa que depois que você vira mãe, assim, você pode dormir até, mas acordar tarde é um negócio que acabou, entendeu? Lembra só um parênteses, eu morei numa casa com umas amigas e uma delas tinha uma filha, né, que ela tinha acabado de separar e tal, era uma filha de 4 anos. Foi a primeira experiência que eu tive, assim, muito próxima de uma criança e, de repente, fui me entendendo ali, tipo, uma tia que gosta de ler história, é isso que eu gosto de fazer. E a coisa que eu fico mais impressionada com a mãe dela era, tipo, meu Deus, como é que você lida com a criança de ressaca? Eu assim, meio que eu parei... Eu nem lidar comigo mesmo. Não, assim, todo mundo de ressaca e ela lá, tipo, tudo se brincando com a criança. Não, e não é que eles acordam de boa, né? Eles acordam 6:30 da manhã, assim, blá, 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 mamãe, papai. Então, assim, desde que eu fiquei grávida do primeiro, eu parei de beber, né?
E beber para mim agora é um evento. Para eu beber, porque eu sei, porque justamente eu penso nisso, tipo assim, nossa, se eu beber, eu vou ter que amanhã lidar com isso, né? Tipo assim, eu vou deixar esse problema para Carolina do futuro ou eu não vou beber? Então, na maioria das vezes eu não bebo. Quando eu bebo muito pouco e tomando muita água, assim, para realmente não ter ressaca. Porque depois, que assim, eu já tô naquela fase que a ressaca dura 3 dias, né? Exato, que você fica de ressaca. Sem internado UTI. Não, para mim a ressaca, assim, eu fico morta 3 dias e já não dá para eu ficar morta 3 dias. E reclamando, falando que eu nunca mais vou beber e andando, sei lá, com soro então, na assim, veia. Eu bebo, mas controladamente quando eu quero, né? Mas assim, o lance do ter um tempo nosso, a gente tem um negócio, uma regra, né? Que faz parte da rotina que é inegociável. As crianças dormem cedo. A gente sabe que elas vão acordar cedo, mas assim, elas dormem cedo. 7 horas está todo mundo tomando banho. E 7h30, 8 eles estão dormindo já. Por quê? Porque daí, à noite, é a hora que a gente senta aqui, coloca uma série, come, janta. A gente não janta, né? A gente toma once, que chama no Chile, que a gente lancha à noite, né? Então é a hora que a gente toma once, que toma um chá, que come um pãozinho, tal, não sei o que, assistindo uma série, que conversa. Às vezes a TV fica parada e a gente fica só conversando. Mas é nesse momento à noite. À noite pra gente, assim... Porque por exemplo, tem mães do colégio que falam, não consigo, meu filho dorme às 10. Amiga, não dá. Para mim não dá. Eu já aguentei eles o dia inteiro. Eles têm que ir para cama cedo. Choices, né? Tá bom, beleza. Você quer acordar tarde? Então tá, não sei o quê. Tipo, tem que fazer saber que eles têm uma entendem isso. rotininha. Eles não É que para eles, e isso daí é ótimo, porque criança é rotina. Para eles é rotina. Inclusive, se eu sair da rotina deles e eles forem dormir tarde, eles ficam péssimos. Eles não dormem bem, eles ficam chatos, sabe assim? Então, para eles... me identifico tanto. É tipo assim, das 7 da noite, eles já estão assim... Ai, mamãe, tá escuro. Vamos tomar banho? Para tomar tetê? Para dormir? Ai, que amor! Eu falo, vamos. Às vezes Pelo amor de Deus. Tá cansado, eu falo assim, vamos todo mundo. Precisa nem perguntar. Mas assim, isso daí é desde sempre, desde o momento que a gente entendeu que, ou no Chile, porque o meu primeiro filho nasceu no Chile e o primeiro ano dele foi no Chile, né? E isso a gente entendeu desde o Chile que a gente não ia ter uma rede de apoio, né, de super apoio, a gente também não ia ter babás nem nada disso, então ou a gente fazia de um jeito que a gente ia ter um tempo pra gente, ou a gente não ia ter um tempo pra gente. Então a gente, desde o primeiro lá, quando ele tinha acho que 2 meses, eu falei pro meu marido, eu vou começar a fazer treinamento de sono com ele. Mas, cara, é impressionante, porque para criança a rotina é muito importante. Então, desde o momento que eu comecei a fazer a rotina de sono dele, melhorou muito o sono dele à noite. E daí, com a segunda, ela nasceu, eu já falei, não, já nasceu já na rotina do sono. Ela nasceu às 6h30 da tarde. Já irmão. Já dormindo, já de banho tomar dormindo. Então, assim, esse é o principal. Aí tem os momentos, por exemplo, a gente assiste, aqui em casa, eu e meu marido, a gente assiste anime, né? E eu recentemente, né? Porque eu peguei ele assistindo um lá, falei, nossa, espera aí, o que é isso? Comecei a assistir, ele me colocou para assistir Demon Slayer. E eu amei, e agora dia 11 de setembro tem o lançamento do filme, do próximo, né? Eu já falei para minha mãe, 11 de setembro, tá livre? Tô, legal, você pega as crianças. Entendeu? Eu tenho compromisso. Isso é importantíssimo. Mas né? é bom, é isso, é saudável. Não sei como o César também não tem filho. Eu estava conversando ontem isso com a minha prima, sobre ter ou não filho agora. Assim, como que foi isso para você ser, tipo, sempre, você falou que você sempre quis ser mãe, mas é que hoje em dia tem fala tanto sobre não ter mais filhos, né, sobre a preocupação com o mundo, etc. Por exemplo, eu tenho uma supervisora que a gente sempre, que ela falava bastante, nossa, acho que não quero ter filho, tá. E ela acabou
do nada, decidindo que queria. E daí teve, não sei o que, e nossa, tá achando um tesão, tá achando incrível de ser mãe, etc. Mas a gente brincava do tipo, a gente não precisa, não, só gente babaca vai ter filho, a gente tem que ter filho também. Eu sempre pensei assim. Eu sempre pensei assim, que, gente, se a gente não tiver filho, vai ser só os filhos dos pró-vida, sabe assim? E isso para mim é um pouco preocupante, então. Exato. Daqui a pouco a gente vai ter uma população, né? Mas mas tipo, bolsonaristas lá, indo então... para só isso. Aí vai ser o quê nossa vida? Porque o pessoal da esquerda decidiu que não vai ter filho mais. Não, e eles têm muitos filhos, né? Não é que eles têm muitos filhos, eles têm muitos filhos. Então, e assim, sem pensar, porque faz parte muitas vezes daquela coisa, tipo, tem que, né? Tem que casar. Tipo, não há uma reflexão sobre. Daí a gente aqui que fica pensando, daí é isso, a gente vai entregar o mundo para eles, gente. Eu sempre quis ter filho, né? Chegou um momento, porque quando eu fui para o Chile, eu fui eu tinha outro parceiro, né? Eu não estava com o meu marido atual, estava com outro parceiro. A gente tentou, eu tive um aborto, né? Eu perdi um bebê, que também é uma coisa que as pessoas não falam, mas é muito normal. É muito normal, eu não sabia. Muito dolorido. Muito dolorido. Acho que foi a pior experiência da minha vida. Hoje em dia eu tô em paz, assim, porque eu sei que aconteceu por algum motivo. Eu não sou religiosa nem nada, mas assim, gente, olha, não era para ser realmente. Mas, não, é assim, uma coisa, olha, que inclusive se um dia você quiser voltar e falar sobre isso, porque eu fiz né? Então, a pessoa falando que fez um crime, né? Teoricamente. E é uma coisa que, tipo, gente, ninguém fala sobre. E também o aborto espontâneo também é um luto invisibilizado completamente. É horrível. Assim, eu posso voltar para a gente conversar disso, porque assim, eu sou super a favor do aborto. Já começa por aí, né? Porque eu sei que não é uma decisão que a pessoa toma, tipo assim, todo mês vou lá dar uma abortadinha e já sabe? Exato, meu método anticoncepcional agora é esse, tipo, o pessoal fica nessa de que não, tem que. Não pode, porque daí as mulheres vão abortar todo. Gente, não é. É uma coisa tão horrorosa. É uma coisa tão dolorida, sabe? Emocionalmente, é horrível. Não é uma coisa que você queira viver, que ninguém queira viver. Não é uma decisão que você vai... na nossa lista de afazeres. Não tá, e não é uma decisão superficial, assim, que você vai falar, vou lá fazer um aborto. Não, gente, é horrível tomar essa decisão. Mas, assim, quando eu perdi esse bebê, eu pensei... de repente, sei lá, né? Nossa, de repente não é para ser, não é para eu ter filho, de repente tem algum problema comigo também. Enfim, deu um ano que eu que eu tive esse aborto. Esse aborto foi o começo do fim, sabe? Assim, do meu relacionamento. Eu comecei a entender que aquela pessoa não era para mim, que não era a pessoa com quem eu poderia ter filhos, né? E daí eu acabei conhecendo, eu já conhecia, né, o meu marido hoje em dia, a gente trabalhava junto, a gente ficou super amigo nesse fim, né, a gente ficou super amigo, a gente fazia tudo junto, tal, não sei o quê, eu terminei e tal, e chegou um momento que a gente acabou ficando junto ali, e eu engravidei muito rápido. A gente teve uma viagem para o México para conhecer uma plantação de cacau, e eu não sei porque nessa viagem minha menstruação falou, vamos lá, fora do tempo total, e eu não tinha. Cacau não é afrodisíaco? Era uma bebida das astecas, e eu não tinha a cartela do meu anticoncepcional ali para começar a tomar. Eu falei, gente, vai ser um mês sem anticoncepcional, tá tudo bem, né? Eu fiquei um mês tentando engravidar antes, não rolou. Então, assim, um mês sem anticoncepcional não vai dar nada. Deu. Eu também, quando eu engravidei, foi a mesma coisa. Tipo, tava um caos a minha vida, tinha quebrado a coluna, tinha não sei o quê, tava tipo, meu Deus, tomando um monte de remédio. Agora esse mês eu não vou tomar anticoncepcional. Meu corpo não tá preparado para isso, né? Não, tá. O corpo tá ali, ó. Não, eu achando, meu Deus, quantidade de remédio, hidroxicodona tomando, não sei o que.
mais que eu vou engravidar com tudo isso. Na segunda, eu tomei a pílula do dia seguinte. Ela simplesmente deu risada da pílula do dia seguinte. Falou, foda-se. Beijo. Né? Vai me ter sim. Foi isso. Assim, né? Só de saber. A pílula no dia seguinte, mas eu sou da noite anterior. Então, assim, eu acho, eu sempre quis ter. Então, quando veio, né? Quando rolou, porque também não foi uma coisa que eu falei, agora vai. Foi isso, né? Aconteceu, eu me entreguei e falei, beleza, é isso, que bom, é o que eu sempre quis, né? Agora, eu acho que hoje em dia muito se fala de não ter filhos ou da idade. Eu sinto que a gente está assim, gente, tão avançado. A gente está tão avançado cientificamente que eu sinto que se você quer ter e se você sente que agora é o momento ou quando for o momento, não sei. Eu também sou super, eu sou muito relax para tudo, né? Então, eu também, assim, eu tive 2, eu não quero mais, porque a experiência de estar grávida eu não gostei. Foi ótimo, não aconteceu nada ruim, mas gente, não foi, né? Para mim não foi aquela coisa que você fala, amei ficar grávida. Eu não amei. Não amei. Aquela coisa dentro de você, parece um alien, você ainda não conhece, fica mexendo. Qualquer momento vai explodir. Te dá azia, enfim, não gostei. Nada te serve, enfim. Né? Não gostei. Então eu tive 2, falei, acabou, levei o meu marido lá na vasectomia, falei, pode fazer, né? Sim, acabou aqui a produção. E daí me perguntaram, mas se um dia você quiser ter outro? Gente, se um dia me der um negócio, eu ficar rica, porque também tem isso, né? Ter filho. Se um dia eu ficar rica, falar, quero ter outro, eu adoto. Tem isso ainda. Tipo, tem 2 amigos meus, um casal gay, que eles estão na lista, tipo, inclusive, muito perto agora de conseguir, né? De chegarem as crianças e tal. É muito engraçado, porque eu tô acompanhando uma gestação de 2 anos. Nossa, namorado. Quando é que vem, não sei o que, etc. E daí eles estavam conversando sobre, tipo, eles querem 2, né? 2 irmãos e tal. Mas e se tiver 3? Um deles é do tipo, bora, onde come 2 com 3, não sei o que, e o outro é tipo assim. Não, são 3 talvez escolas. Talvez são não é assim que a matemática funciona. 3 não sei o que, de tipo, a minha matemática. Eu não sou bom de matemática, mas eu acho que vai ficar muito mais difícil. Eu acho que até por isso no Canadá o pessoal tem mais filho, viu? Porque o lance de valor de escola é um negócio bizarro. É um negócio, assim, realmente muito fora do... Não, desestimula qualquer... É um ótimo anticoncepcional. Você dá uma pesquisada. Não, eu falei pro César... Eu estava falando pro César, aqui em São Paulo, com os 2, eu gasto 5 mil. E eles ficam 4 horas só. 4 horas. Exato. E como que faz, né? Exato, não tem matemática que... Não tem água no feijão que aguente isso. E daí, assim, isso é um dos grandes desestimuladores para mim de São Paulo e Brasil, porque para mim, se for para não estar em São Paulo, não tem sentido, porque minha família está aqui, né? Então, assim, isso para mim me desestimula o lance de saúde e escola, para mim é uma coisa assim, porque só vai piorar na minha cabeça, né? Porque agora eu pago 2.500 para cada um. Mas já aumenta. E isso que eles estudam numa escola normal, numa escola de bairro normal, não é numa grande escola, super chique, nada disso, né? E assim, eu fico pensando o que eu falava com o César do Canadá, que, tudo bem, você paga os impostos e tudo mais, né? Que o pessoal fala, mas aqui paga muito imposto, tal, não sei o quê. Sim, mas, cara, você tem a saúde, falam que não é, né? Tem problemas a saúde do Canadá, eu sei disso, mas, assim, aqui o SUS também não é aquela maravilha que o pessoal pinta, né, para fora. É maravilhoso a gente ter, etc. É maravilhoso, não, o SUS é maravilhoso, mas, assim, você passa 8 horas sentado lá na fila do SUS e, entendeu? Então, assim, se for uma emergência, você fica tipo, mano, não tem amor ao SUS que dê conta de seu filho morrendo. Então, assim, para mim, essas 2 coisas são pontos, assim, que me... Opa! Ai, caí! são coisas que me desestimulam muito de São Paulo, porque, assim,
A escola deles é realmente muito cara e saúde também é um lance muito caro. Nessas duas coisas, inclusive, a minha mãe ainda me ajuda. Porque desde que a gente chegou, até a gente se estabilizar para conseguir, assim, para conseguir pagar tudo isso, você tem que ser 5% da população, né? Ganhar um valor que 5% da população do Brasil ganha. Então... E isso é louco, né? Que você comentou algumas vezes sobre rede de apoio, né? É louco como isso ajuda de uma forma geral. Hoje você tem sua mãe, que é uma super ajuda, provavelmente, mas é uma, né? Uma pessoa, assim. Uma das coisas que eu sempre fico pensando em ter filho e tal, ainda mais estando aqui no Canadá, assim, é uma coisa disso, assim, a rede de apoio, claro, tem amigos e tal, mas é menor, assim, então menor, então assim, eu não sou uma pessoa, enfim, tem muitas amizades com filhos, né? Não parece que você também, então é difícil não ter, né? É difícil não ter essa coisa, porque acaba, se você tem amigos que não têm filho, você acaba separando de alguma forma natural deles, assim, porque não é todo mundo que gosta de sentar numa sala com uma criança brincando de um lado, brincando do outro. Eu, algumas semanas atrás, eu estava no aniversário de uma amiga nossa, da minha parceira, e ela tem uma filha, e a gente foi num restaurante e tal, tomamos cerveja, blá, blá. Aí no final do restaurante, do jantar, eu falei assim, pô, vocês querem ir lá para casa, tomar uma cerveja e tal? E aí fomos eles, foram mais alguns casais, 1 ou 2 casais, também com filhos. Eu e minha parceira eram os únicos sem filhos. E assim, acho que foi muito melhor para eles, assim, né? Porque eram 2 horas da manhã, as crianças estavam do teto, tocando terror. E a gente, assim, ó, subindo na cozinhazinha de plástico. Eu ia estar com o olho aberto e eu fechado, assim, tremendo. E a gente estar mandando todo mundo embora. Mas é isso, a gente batendo o maior papo. Mas eu entendi que para eles, eles estavam no ambiente seguro. 2, era um dia especial na vida, sabe? Que para eles era muito importante. E achei bacana, assim, né, eu fazer parte disso, porque acho que é legal. Mas eu me vi ali no momento e falei, pô, mas tudo bem, eu acho que, né? E eles mesmos falaram, pô, a gente nunca bebe, era aniversário dela, na verdade, né? E ela, pô, no aniversário pediu um vinho, falou, deixa eu botar um vinho. Né? Enfim. Claro, a coisa degringolou ali, a partir dali, mas foi interessante. Outra assim, coisa que é tudo bem, né? Degringolar. Exatamente. Não, e aí tinha gente brincando com os filhos, com a galera que estava lá, eu mesmo estava brincando uma hora, então é bom que está num momento seguro, sua casa, né? Enfim, está ali tudo bem. Eu acho que assim, eu tenho, né, a minha mãe e tal, mas para mim, o que a gente conversa sempre, né, meu marido e eu, a nossa família é eu, ele e as crianças. Né? A minha mãe ajuda quando ela pode, também não é sempre, né? Ela ajuda quando ela pode e tal, mas assim, fora isso, a gente não tem ajuda. Então, a gente já meio que vive a vida de um imigrante, só que eu sem ser imigrante, né? Então, a gente já meio que vive essa vida. E tudo que a gente faz é com as crianças. Então, assim, realmente, o seu círculo de amizades muda. Por quê? Porque tem algumas coisas que você já não vai mais fazer, entendeu? Tem alguns rolês que você já não vai mais fazer e que, inclusive, para você vai ser tipo assim, nossa, por favor, não quero ir nisso, pelo amor de Deus, sabe assim? Mas, claro, quando você, por exemplo, é meu aniversário, ou sei lá, uma data especial e vai ter alguma coisa aqui em casa. Gente, daí as crianças vão dormir tarde mesmo, porque daí você vai curtir, só que você tem que curtir meio que com elas. E o legal é você estar num ambiente que você fala, nossa, as crianças estão acordadas, tudo bem, tá um caos, mas tipo assim, tá tudo bem, sabe? Tá legal. Não preciso me preocupar, por exemplo, aqui eu jamais deixaria. Outro dia eu não deixei o Leléo ir num aniversário, porque era um aniversário que iam as crianças e não podiam ir os pais. E tinha, tipo, as tias do espaço lá e os pais da criança que era aniversariante. Eu falei, não, gente, não. Como assim? Ele tem 4 anos. Eu não vou lá ver o que ele tá fazendo, ou se estão fazendo alguma coisa com ele, ou sabe, assim? Não, e também por ele, né? Ele também não sabe como ir sozinho, assim, entre aspas. Sabe ir pra escola, claro, mas assim, sei lá, vai que dá 2 segundos nele, ele quer a mãe. Cadê a mãe? Não, e ele é super de pandemia, né? Ele é, por exemplo, a gente tá passando uma fase que começou essa semana
que todo dia que a gente vai deixar ele na escola, ele dá uma choradinha, fala, mas eu vou ficar com saudade de você. E é tipo 4 horas que ele fica lá, um pouquinho. Né? Ele dá uma chorada. Filho, eu queria que fosse mais, horas. Eu tô chorando. Eu também tô com saudade, mas eu queria que fosse mais. E daí é tipo assim, né? Então a gente já tem esse negócio dele ser muito apegado. Eu abraço ele, eu falo, eu sei, meu amor, nossa, eu sei, eu também fico com saudade de você, mas imagina, você vai estar brincando com seus amigos, a mamãe já vem te buscar, né? Tá tudo bem. E daí ele chora e fala, ai, mamãe, mas eu tô chorando. E eu falo assim, mas tá tudo bem chorar. Às vezes a gente precisa chorar, né? Quando a gente tá triste, a gente precisa chorar para se sentir melhor. Pode chorar, não tem problema, tal. Mas assim, imagina ele indo sozinho no aniversário, imagina caiu. Quem que vai acolher ele ali, né? Quem que vai... Ele vai segurar o choro. Que eu e o César também tá estudando psicanálise, né? E daí a gente esses dias estava falando sobre ter filho e estudar psicanálise, cara. Isso para mim também foi uma coisa que me deu Mal pode esperar. Eu ia ficar com um caderno, observando tudo. O momento da castração. Que minha parceira não ouça isso que ela vai ouvir, mas tô esperando ansiosamente. Você quer ser pai, César? Mas, olha... Aqui, ó, vou botar aqui, ó. Não, eu vou estar tipo assim. Ai, não vai fazer isso. Freud. Não, mas ó, eu não estudo psicanálise. Diogo, sentadinho vai ouvir falar do tio Freud. Não, eu não estudo psicanálise, mas outro dia eu olhei para minha mais nova, olhei para ela, virei para o meu marido e falei, começou o Terrible 2. Começou. Entramos. Eu falei para ele, ó, entramos no Terrible 2. Terrible 2 é simplesmente os Terríveis 2. Que é isso? Não tem como... o nome, ele já diz. Quando é um momento de 2 anos, vira um dinossauro. É o seguinte, ela chega nos 2 anos... É uma pré-adolescência na infância. Então, tudo ela quer fazer sozinha. Ela tem 2 anos, gente. Ela quer colocar roupa sozinha. E daí aquela coisa de você tem que trabalhar a sua paciência, né? Porque você não pode... Tem alguns momentos que eu falo, não, hoje não, né? Hoje dá esse pé aqui para botar essa meia e dane-se. Mas tem uns momentos que você tem que deixar. Então é assim, é 30 minutos para colocar a meia de um pé. Tá? E daí se você não... E se você fala, não, eu ponho... É 30 minutos de chorar desoladamente, né? De, tipo assim, muito, muito triste. Aquilo foi, assim, um ataque. O meu processo. Entendeu? Então, a gente entrou nessa fase. É uma fase dureza. Mas... Passa. Estamos navegando. Oremos. Mas oremos. É que por isso passa, mas daí vem outra fase. Por exemplo, o Leléo, ele tá com 4, agora 4,5, né? Tá entrando na Terrible 4 agora, né? Terrible 4. Dos 5 anos. E daí a fase dos 5 anos é tipo, tudo é por quê? E eu sempre fui a defensora de que eu ia dar todas as explicações, que eu ia falar tudo, porque não sei o quê, porque eu odiava quando alguém virava para mim e falava assim, porque sim, sabe? Então, eu tomo o tempo quando eu tô com vontade de paciência, eu tomo o tempo para explicar todos os porquês, né, e tudo mais, mas assim, tem uns momentos que eu... Tell me why for, né? Tem uns momentos que eu só viro e falo. Outro dia, ontem, não sei o que foi que ele perguntou, gente. Ele perguntou um negócio assim, por que X? Eu só olhei para ele e falei assim, não sei. Posso até procurar, mas eu não sei. A minha mãe mandava procurar no dicionário. Isso que eu ia falar. Pega a Barça, junto, dá pro moleque a Barça, aí fala assim, mamãe, não sei ler mas direito. era muito chato, porque às vezes eu só queria uma resposta dela. Vamos procurar no dicionário, sabe? Tipo, eu só quero falar, mulher. Não, mas tem outra coisa para fazer. Mas assim, ele tá nessa fase que, por exemplo, ontem a preocupação, e por isso ele tá nessa que ele tá chorando na escola, a preocupação dele era, e se você não for me buscar na escola? Aí eu olhei para ele e falei, mas eu vou. Mas e se você não for? Mas daí eu olhei para ele e falei, mas é que não existe essa opção, né? Eu vou, tipo, eu também não vou virar para ele e falar assim, se eu não for é porque eu morri, né? Se eu não for, você vai ter que lidar com isso. Então eu falei exatamente. assim, meu amor, se eu não for, é porque vai ser o papai que vai. Mas e se o papai não for?
Aí, você Aí ficou daí órfão. chegou num Aí você é ponto que eu órfão. falei, Lê, eu não sei a resposta, porque eu sempre vou ir te buscar na escola e o papai sempre vai te buscar na escola. Então, assim, eu não sei, porque, né, nunca aconteceu, então não sei te responder. Ah, tudo bem, boa noite. Não, Se não for eu, vai ser seu pai. Se não for seu pai, vai ser um assistente social. Aí se for assistente social, você tá fudido porque a gente vai estar morto. É isso. Quer uma resposta? Essa é a resposta. Os militares, senão Entendeu? a galera do orfanato. É isso. Se não for o papai ou a mãe, você tá fudida. Você tá fudido de qualquer jeito. Agora tem uma coisa que eu sei lá, é também uma pergunta do tipo, por que? Nossa, psicanalista, que chata. Por que você está perguntando isso, né? Qual é o seu medo? Você tá com medo de ficar? Mas eu falo, gente, Exato. eu aprendi várias coisas nessa minha jornada mãe, né? Eu devolvo todas as perguntas. Então, me perguntou um negócio, eu devolvo a pergunta. Me perguntou, ele me perguntou lá, né? Daí a primeira eu falei, eu vou te buscar, o papai vai te buscar. Não sei. Daí eu falei, mas por quê? Se a mamãe não for te buscar, o que vai acontecer? Aí, entendeu? Aí ele, eu não... Você entende o motivo dessa pergunta, né? Então, eu vou devolvendo as perguntas. Com a de 2 anos é ótimo, porque às vezes ela me pergunta uma coisa assim, mamãe, ela pega aqui. O que é isso? Aí eu olho para ela e falo, o que é isso? Ela já sabe, daí ela responde. Aí ela responde, é ser psicanalista. Ser mãe é ser psicanalista. É ser psicanalista, gente. Eu posso até começar a estudar, me aprimorar, mas assim... exato. Então, assim, você não vai ter tempo de escrever no caderninho. Isso daí esquece, tá? A não ser que à noite, César, você sente, relembre todo o seu dia e escreva no caderninho. Mas assim, você não vai ter tempo de escrever no caderninho. Mas você tem várias coisas que você vai colocar em prática e tem umas coisas que você olha e você já sabe assim? Tipo, não sei, nossa, brigou com um amigo na escola. A gente já tem que ir encerrando, mas também, nossa, uma outra coisa que eu queria perguntar numa próxima vez é também como que mudou a sua relação com a sua mãe depois que você virou mãe. Né? Não, peraí, vamos acabar não. Essa pergunta é muito boa, Betinha, a gente não pode deixar para uma próxima parte. Responde agora e a gente encerra depois, porque essa pergunta é muito boa. Essa pergunta eu também quero saber... Essa pergunta é muito boa porque o César sabe a minha relação com a minha mãe. É uma relação difícil. Bem-vinda. High five. A minha relação com a minha mãe é muito difícil porque a gente briga muito. Eu e minha mãe, a gente briga muito. Desde que eu tive filho, eu comecei a entender um pouquinho que ela também era a primeira vez dela sendo mãe, né? Então, e ela fez o melhor que ela pôde com os recursos que ela tinha na época, né? Hoje em dia eu imagino assim, eu sempre idolatrei muito a minha avó. Hoje em dia eu fico pensando que a minha avó e provavelmente o pai da minha mãe, meu avô, que eu não cheguei a conhecer, deveriam ser muito problemáticos também, porque o jeito como é a minha mãe e a minha tia, né, são meio que um espelho ali. Elas têm esse negócio de precisar chamar muita atenção, de precisar ser sempre o centro da conversa e não sei o quê. Então, assim, hoje em dia eu penso que a minha avó e meu avô tiveram uma grande culpa em como a minha mãe é, né? Mas, assim, a minha relação com a minha mãe melhorou, a gente ainda briga, a gente briga bastante, mas, assim, eu comecei a entender também que para ela foi a primeira vez sendo mãe, para ela também não é fácil ver as coisas acontecendo com os filhos dela, não sei, por exemplo, ela tenta ajudar o Felipe, meu irmão, né, daí ele quis trocar de emprego e ela fica desesperada porque ela quer ajudar e não sei o quê. E eu falo para ela, mas mãe, deixa ele, né, viver a vida dele, deixa ele errar também e tal, mas ela não quer deixar, sabe? Assim, hoje em dia eu já entendo mais. Mas, assim, melhorou, né, a nossa relação e tal. Eu entendo muito mais ela, muito melhor, mas é louco, porque antes eu pensava, eu via a minha avó, principalmente, né? Eu via a minha avó como, nossa, meu Deus, um modelo de pessoa, e hoje em dia eu já repenso melhor, assim, né? Acho que para minha mãe também foi difícil ter a minha avó como mãe, né? Até porque você vê ela como filha, você vê a sua avó como vó, não como mãe, né? Agora você está vendo sua avó como mãe, e sua mãe, antigamente era sua mãe, agora também você vê sua mãe também como vó, né? Exatamente. E tem vários padrões que eu tento quebrar, né?
de como minha mãe fez, e também é difícil fazer ela entender que eu faço diferente, que eu faço de outra maneira. Tem muitas coisas que ela entende, que ela adora, e que ela até fala para as pessoas, né? Nossa, Carol faz assim com as crianças e tal, mas assim, tem muitas coisas que ela questiona, tipo, por que você tá fazendo assim? Né? E eu também cheguei num ponto em que eu entendi que eu também não preciso dar todas as explicações e fazer aquela, né, aquela aula para ela entender. Tipo assim, às vezes simplesmente eu falo para ela, mãe, eu sou a mãe deles e esse é o meu jeito de fazer. Mais ou menos o que você faz com seus filhos quando eles te perguntam muitas coisas. E daí, às vezes, eu falo para ela assim: você pode não concordar, mas você tem que respeitar, e é isso. Justo. E então a gente vai. Mas também tem umas coisas que eu falava que eu ia fazer diferente, que às vezes eu faço parecido, e ela. Outro dia a gente estava dando risada no carro, porque eu não gosto de ameaçar as crianças. Eu acho que ameaçar é horrível, né? Mas às vezes, gente, no desespero, às vezes é a única coisa que resolve, sabe? Outro dia a gente estava no carro e os dois começaram a soltar o cinto de segurança. Eu virei para trás e falei: ó, o policial vai parar o carro e vai levar todo mundo preso. Gente do céu. Minha mãe olhou para mim, ela olhou para mim e falou: quê? Eu falei: não é você? Eu olhei para ela e falei assim, momentos de desesperação, né? Ela começou a dar risada, eu comecei a dar risada, as duas começaram a dar risada. Ela falou: a vida dá voltas. Muito bom. Muito bom, muito bom. Gente, a maternidade é uma montanha-russa, é ótimo. Meu Deus do céu. Parabéns. Assumo que eu tenho um pouco de medo de montanha-russa, mas vamos embora. Carol, eu morro de medo de montanha-russa. Muito obrigado por esse papo incrível. Acho que foi foda. Obrigada. Como sempre, a gente nunca sabe a que lado o papo vai, e foi para um papo super bacana, super novo aqui, né? A gente não teve ainda essa temporada ninguém que falou assim, focado em ser mãe, e com toda essa abertura e essa sinceridade, foi muito foda. Eu uso muito assim a abertura, acho que é muito bom assim. É bom, se é bom para mim, né, como homem, eu nem imagino às vezes outras mulheres, outras mães até quando ouvirem, deve ser sempre bacana saber que todo mundo passa por tudo e a gente às vezes esconde para fingir que é diferentona ou que é ser diferentão, assim, mas que não todo mundo na mesma lama, né? Enfim, é bom. Dá uma calma quando você vê que tá todo mundo na mesma merda. Acho que dá uma calminha. Assim, dá. E que é normal. E que é normal. Que é normal. Que é normal. Mas obrigado mesmo. Humano, né, gente? Não vai só porque você é mãe de ser de repente, uma super heroína. Não, nossa. Pelo contrário, a gente tem que quebrar esse pensamento das pessoas, que as pessoas têm de que as mães são perfeitas, que são super heroínas, que são... Não, gente, a mãe é simplesmente uma mulher que está descobrindo ali o que ela tem que fazer naquele exato momento, é isso. Vivendo e descobrindo como qualquer um. Sim. Temos um desafio aqui, Virginia, de achar alguém para falar assim tão abertamente e que seja, claro, bacana, mas que fale da paternidade também. Acho mais difícil achar, mas é interessante. Vamos achar. Tentar falar a verdade. A verdade, gente, paternidade. Exposed. A verdade sobre a paternidade. Pai, exposed. Mas, enfim, obrigado, Carol. Obrigado pelo seu tempo. Obrigada a vocês. Mais um papito. Obrigada, César. Obrigada, Carol. Foi demais. E até semana que vem.